Boa noite, meus amigos, meus irmãos do Papo de Espírita aqui pelo Instagram. Como vocês devem ter percebido, a minha voz já não está a mesma, o cabelo um pouco diferente, mas a voz não está a mesma. Estou com um pouco de dificuldade na voz e, por conta disso, nós estamos hoje iniciando não com uma música, porque a música forçaria mais ainda a nossa voz, que estou recuperando das cordas vocais. Tentei algum amigo do Papo de Espírita para substituir a minha pessoa hoje, mas não foi possível, devido a outros compromissos, mas a gente sempre trabalha nesses regimes de solidariedade, um ajudando o outro. Mas o mais importante para todos vocês, inclusive com a nossa irmã Salete, que entrou agora há pouco, é nós continuarmos nosso Papo de Espírita, essa live, que já vai fazer 3 anos já de presença no Instagram, a partir das 19 horas, sempre trazendo as mensagens de Jesus à luz da doutrina espírita. Inicialmente, vamos fazer a nossa prece para trazer uma mensagem de reflexão, ok? Senhor Jesus, agradecemos a presença de todos que estão aqui assistindo agora, os que vão assistir. Bem como chegar a tua mensagem, Senhor, que nós possamos ser úteis, que essa reflexão de hoje possa fazer bem a mim e a todas as pessoas que tenham contato com ela através da tua luz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, o que é que nós trazemos para hoje, para a nossa reflexão? Uma mensagem importante que nós, inclusive, observamos sempre na mensagem do Cristo, quando ele fala: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Crede em Deus, crede também em mim. Olha que interessante. Nós estamos ouvindo o mestre dos mestres nos mostrando de que a dificuldade faz parte da nossa vida. E ele, enquanto mestre, estando aqui, convivendo conosco, nos veio dar ensinamentos a respeito dessa necessidade nossa de nos mantermos ativos e animados diante da vida, independentemente de qualquer dificuldade. A palavra de Jesus diz: tende bom ânimo. Ele não sugere, não, é um imperativo, ou seja, do mestre dos mestres nos dizendo de que nós devemos ter bom ânimo. E a palavra ânimo está ligado à ânima, alma, ou seja, que a força interior nossa, que vem de nós enquanto alma imortal, enquanto filhos de Deus, possa nos guiar diante das dificuldades que nós passamos. Lembrando sempre, como nós colocamos inclusive no livro Sutras de Avalokh, toda dificuldade é uma oportunidade para despertar potencialidade na construção da própria felicidade. Não é uma rima à toa, solta de palavra por palavra, não. Só você parar. Toda dificuldade é uma oportunidade de despertar potencialidade na construção da própria felicidade. A felicidade nossa, plena, conforme nos ensina a doutrina espírita, baseada no Evangelho de Jesus, é a felicidade do espírito puro. A felicidade daquele espírito que alcança intimamente a vontade plena de fazer a vontade de Deus. Por isso se conecta plenamente com Ele. Dessa forma, quando nós conseguimos então nos conectar com Deus através do amor de forma plena e da sabedoria na nossa vida, nós conectamos plenamente com Deus. Enquanto isso, nós vamos fazendo pouco a pouco. É como alguém, por exemplo, que tem uma boa internet, mas não tem um bom celular. Ou tem um bom celular, mas não tem uma boa internet. A gente vai ajustando até que um dia nós teremos uma boa internet e um bom celular. E essa boa internet e esse bom celular, numa tradução espiritual, se estarmos com a nossa conexão com Deus através do amor pleno e conexão através da sabedoria. Sempre, sempre agradeço aí os estímulos dos amigos aí com esses coraçãozinhos, com essas coisas. Muito obrigado. Continuando a nossa reflexão. Sempre nós temos como modelo maior para seguir Jesus. Ele que é o guia, ele que é o modelo. Tiver com dúvida de como agir, como é que Jesus agiria? O seu evangelho já trouxe tudo para nós. Josino, seja bem-vindo aí. Nosso evangelho trouxe muito bem. Muita gente chegando, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui. Então vejam só, nós queremos dizer, acima de tudo, de que quando Jesus veio para o planeta, ele não veio apenas trazer o evangelho no sentido privado da palavra, particular, de trazer para expor, de trazer para fazer palestra. Não. Jesus veio trazer o evangelho nele. Jesus é o evangelho de Deus. Jesus é a sua forma de agir. Por quê? Porque ser cristão, na verdade, é uma forma de agir. Não é só uma forma de se denominar. Às vezes nós nos denominamos cristãos, mas não agimos como tal. A gente sabe disso.
Quantas vezes nós passamos por irmãos em dificuldades, não só financeira, mas até dificuldade emocional, e passamos como passou o sacerdote e o levita por aquele irmão que estava ferido no caminho, que foi assaltado, e só quem parou foi o bom samaritano. Quantas vezes nós nos agimos assim? Quantas vezes nós sentimos que tem algum irmão, algum amigo que está querendo, né, agindo, está concordando comigo, está querendo justamente aquele apoio, aquela palavra, e a gente faz que não ouve, ou manda uma mensagem de agonia pedindo uma orientação e a gente também demora a responder. Acontece. Não estamos dizendo com isso nos condenando, não. Porque Joana de Ângelo, o espírito que se manifesta normalmente através do Divaldo Franco, aquele grande trabalhador de Jesus lá na Bahia, em Pau de Lima, principalmente em Pau de Lima, no bairro de Pau de Lima, em Salvador, com a Mansão do Caminho, ele, Divaldo Franco, tem então trazido para nós grandes pérolas. E uma das pérolas que Joana de Ângelo trouxe através de Divaldo Franco é justamente a mensagem que ela diz: o ser consciente não se culpa, não se justifica, apenas se transforma. Olha que interessante, não se culpa, não se justifica, apenas se transforma. Por exemplo, digamos que eu, Alonso, cometi uma falha, né, com algumas pessoas desse grupo maravilhoso que aqui se encontra, ou na minha convivência. E eu talvez tenha sido grosso, rude, mal educado. E não adianta eu ficar me torturando. Meu Deus, como é que eu fiz isso? Logo eu que falo live de Jesus a respeito do Evangelho. Logo eu que faço palestra. Ah, meu Deus, e agora? Eu sou o pior ser humano do mundo. Não. Isso é se culpar e não ajuda em nada. E nós estamos falando do ponto de vista espiritual. Não estamos nem falando do ponto de vista emocional, que bota a gente lá para baixo. Joana de Ângelo diz para não se culpar. Também não adianta se justificar. Ah, não, eu fiz isso porque fulano agiu assim. Ah, eu agi assim porque as pessoas agiram assim. Não, isso é um orgulho que está dominando. Na verdade, o que eu preciso fazer é reconhecer que errei. Aquilo que Allan Kardec falou no Céu e Inferno, falando do Código Penal da Vida Futura, das 3 condições para limpar uma falta da nossa ficha espiritual. Qualquer falta cometida contra a lei de Deus só passa necessariamente, deverá passar por 3 condições. A primeira delas é o arrependimento. Eu preciso me arrepender, perceber que fiz besteira, errei e me arrepender. Pô, sou humano, ainda cometo falhas desse tipo. Me arrepender, primeiro ponto. Segundo ponto, reparação. Eu preciso buscar a reparação. Uma delas é, por exemplo, pedir perdão, pedir desculpa com a pessoa com que cometi. E quem sabe, dependendo da minha, digamos, dificuldade de querer mudar, passar até pela expiação, que é a terceira condição, ou seja, passando pelo que eu fiz o outro passar, sentindo na pele aquele desprezo, aquela desconsideração, aquela invigilância que eu tive e sendo mal educado. Talvez eu precise também receber de outras pessoas a mesma situação para, quem sabe, lá consciencialmente me tocar que não agir de forma correta. Por outro lado, o que é que nós observamos então? Joana de Ângelo diz: não se culpe, não se justifique, apenas se transforme. Ou seja, perceba o erro, busque reparar o erro e na próxima oportunidade faça o esforço necessário para agir de forma diferente, para agir como Jesus orienta. E não esteja mais desânimo diante das derrotas, digamos até morais. Eu planejo, não, agora vou agir assim, não consigo ainda, mas eu preciso perseverar. Eu preciso lembrar aquilo que Jesus disse, que quem perseverar até o fim será salvo. E não é salvo no sentido de ser salvo para algum lugar, não. Salvo no sentido que Emmanuel fala no livro Consolador, que é a autoiluminação. Quando eu persevero numa atitude do bem, quando eu persevero na busca de agir certo, fazer a vontade de Deus, eu começo a brilhar a luz que há em mim, e aí sim eu começo a me salvar, no sentido próprio da palavra. Por isso que se fala, fora da caridade não há salvação. Ou seja, se eu não tiver boa vontade para com todos, se eu não for indulgente com as faltas alheias, se eu não perdoo as ofensas, dificilmente eu conseguirei me autoiluminar. Não me autoiluminando, eu não vou elevar a minha vibração para ter a alegria de conviver em mundos mais elevados e quem sabe um dia até no mundo celeste que Jesus habita. Então, a reflexão que Jesus diz para nós é não desistir, é persistir, é perseverar. A mensagem é a seguinte: quando o objetivo for nobre, insista, persista, nunca desista. Quando merecer, você conquista. E quando é que nós vamos conquistar? Quando nós percebemos que aquele objetivo que nós estamos buscando, ele está ligado à nossa felicidade. Intimamente nós sabemos disso. Para isso, diante das dificuldades que nós passamos, que nem sempre conseguimos superar, nós precisamos, pelo menos de momento, nós precisamos, acima de tudo, lembrar das palavras de Jesus. Crê em Jesus, que está a nos orientar,
e crer em primeiro lugar em Deus, que encaminha para todos nós ajuda, inspiração, assistência e oportunidades de recomeçar. É fundamental a gente recomeçar. Quero concluir a nossa fala de hoje, né? Já estou chegando ao final, estou falando com essa dificuldade, mas ia fazer uma mensagem menor, mas veio outras inspirações, a gente terminou continuando. Falei para minha amada esposa que está por aqui, que ia ser bem rápido, né? Mas aí veio a inspiração e a gente foi falando. Eu quero concluir com um poema, o poema chamado O Bem e o Mal. O Bem e o Mal, para que a gente perceba a força do bem e a temporalidade do mal. Diz o poema: nesse momento atual, parece que o mal está dominando. Mas se olhar no conjunto, verá que o mundo está se transformando. O mundo tem direção e nessa condição a ordem é evoluir. Quem confia não teme, com Jesus no leme nós vamos conseguir. Cristão não desanima, dá a volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber e amar. Nessa regeneração, a nossa transformação é o divino ideal. Despertar virtudes, ter a atitude do bem e não do mal. Um dia será só o amor e não mais a dor a nos impulsionar. Vou então escolher para não mais sofrer, amar e me amar. Cristão não desanima, dá a volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber e amar. Que nós possamos ficar com essa mensagem da força do bem que vem de Deus, da temporalidade do mal que vem do homem, porque à medida que nós evoluirmos, nós vamos deixando o mal para trás. Nós vamos nos conectando com o determinismo divino de Deus, que é do bem. Fiquemos em paz, fiquemos no amor, fiquemos na luz. Essa live vai ficar gravada. Se você quiser, pode assistir depois, pode comentar o que gostou, o que não gostou. Obrigado a você também, Ginos. Obrigado pela sua atenção, pela sua participação, estar conosco aqui. Obrigado, viu? Fico feliz com você e com todos que nos dão a oportunidade de estar aqui no Papo de Espírita, que é uma live nossa diária, que você conhece, que tem todo dia um apresentador diferente, mas todos eles seguindo ao Cristo nosso Senhor, que é o mestre de todos nós. Fiquemos na paz, fiquemos na luz, fiquemos no amor, usando suas palavras, que assim seja. Fui!